Muito se debate sobre qual é a melhor temporada de Power Rangers, mas afinal, quais delas são as melhores? No vídeo de hoje eu vou fazer uma lista sobre as melhores temporadas de Power Rangers como homenagem aos 10 mil inscritos. Então se você gostou do tema, já deixa seu like aí embaixo para ajudar o canal, se inscreve se você não é inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Força do Tempo é sem dúvidas uma das melhores temporadas. Ela não só possui uma história coesa, mas personagens bem construídos e desenvolvidos. Aqui aquele tema policial pode não ser tão bem trabalhado, mas o plot é tão bom que você quase não se importa com isso. Força do Tempo acerta desde o começo. O Wes é um protagonista incrível e um dos melhores vermelhos. O cara tem um dos maiores desenvolvimentos da franquia e ele consegue ser o meu personagem favorito. E ele não se desenvolve sozinho, ele anda lado a lado com o Sr. Collins, que é o pai dele. E você sabe que a série é boa quando até os secundários são bons, porque o Sr. Collins ele não precisava nem aparecer na trama, mas ele é muito bem desenvolvido e ele cresce muito durante a história. E eles fazem não só um dos melhores vermelhos, mas uma das melhores rosas. A Jen durante boa parte da temporada carrega um grande peso dentro de si. E com isso ela consegue criar ótimos momentos e ótimas lutas. Você sabe que quando essa mulher fica brava, é porque o couro vai comer. Eu particularmente não gosto desses capangas mais humanos, mas eu acho que a temporada trabalha muito bem a Nadira. Ela não começa como uma personagem ótima, mas ela cresce muito, consegue ser engraçada e vai ter uma boa relevância mais pra frente. Mas se tem uma coisa que os escritores acertaram, foi na criação do vilão. O Hanzik é um dos melhores vilões, talvez o melhor vilão de toda a franquia, mas o cara em si é muito bom. Ele tem uma motivação muito real e ele quebra aquela série de vilões genéricos que a gente tinha antes dele. A série também entrega um ótimo sexto Ranger. O Eric é um cara muito complexo, ele é aquele personagem que você pode odiar, mas você entende a motivação. E na minha opinião, foi uma ótima escolha ter deixado ele vivo no final da série. Eu não diria que os Battleizers da temporada são os mais incríveis do mundo, mas eu mesmo gosto. Assim, às vezes eles erram um pouquinho, como por exemplo no episódio que o Wes ganhou o Battleizer, mas nada muito relevante. Todos os episódios continuam sendo muito bons e legais de serem assistidos. A gente ainda tem um crossover curto, mas bem feito, e eu acho que o maior acerto de Força do Tempo é o elenco. Sem dúvida, eles são excepcionais. RPM é uma temporada que consegue ser inovadora em muitos sentidos. Por ser a última da era, a Disney não se importou em arriscar. Então eles basicamente destruíram todo mundo de RPM. Mas é legal essa ousadia porque mostra que os Rangers realmente estão em um perigo real. Mas falando nos Rangers, se tem uma coisa que a Disney acerta muito é nesses caras. Aqui a gente tem uma equipe muito efetiva, muito bem escolhida, cada um desempenha o seu papel muito bem, e realmente eles não deixam a desejar. A gente tem o Scott, que é um ótimo líder, ele é um vermelho muito bom e um personagem em si bem desenvolvido. Nós temos o Dylan, que tem os seus próprios assuntos pessoais, mas ele faz um ótimo trabalho como Ranger preto. Ele tem a questão com a Tenaya também, que é boa. Eu não diria que a RPM tem um dos melhores vilões, mas o Venjix é legal. Eu gosto muito da primeira forma dele, eu acho muito linda. A forma final também ela é bem imponente, ele parece um rei. A Tenaya, assim, ela não é aquela vilã incrível, mas ela faz um bom trabalho, ela tem o seu carisma. Mas o que eu gosto mesmo é do desenvolvimento da Doutora K. Eu acho que dentro da franquia ela carrega um dos maiores fardos. Ela praticamente criou um genocida que destruiu o mundo. Então assim, indiretamente ela é a maior vilã da série, mas também é a maior heroína, já que ela vai criar os Rangers para combater o Venjix. Eu também gosto que posteriormente acaba vindo os irmãos Jen e Gemma. Eles não são o alívio cômico principal, mas eles desempenham seu papel. Mas falando em alívio cômico, o Zig é espetacular. Eu não vejo outra pessoa sendo melhor que ele dentro da temporada. Mas enfim, RPM merece o título de uma das melhores temporadas da franquia, e é uma pena que a Disney não tenha continuado, porque com essa temporada, ela mostrou que pode sim fazer um ótimo serviço. Se em Força do Tempo o tema de policial não era tão presente, provavelmente a SPD trabalha isso de uma forma muito melhor.
Aqui a gente tem investigação, interrogatório, impedimento de roubos. Então, pra quem gosta, SPD é um prato cheio. Mas assim como as outras, SPD acerta muito nos personagens. A gente tem aí o Sky, que sem dúvidas é um dos melhores azuis já feitos. Ele tem um desenvolvimento muito grande. Ele começava como machista, arrogante, mas com o passar do tempo a gente entende os princípios dele. Ele vai ficando mais humilde, vai aprendendo a trabalhar em equipe e posteriormente ele aprende o que é ser um líder. Também tem o Bridge, que não só é um dos melhores verdes, mas também é um alívio cômico perfeito. Ele consegue equilibrar muito bem a temporada. É bem legal a motivação do Jack e da Z, e que posteriormente acaba transformando muito o Jack, e como ele se comporta como vermelho dentro da equipe. Mas na minha opinião, o melhor acerto de SPD foi o Kruger. Ele é um personagem extremamente desenvolvido, a história dele é muito pesada, como ele lida com os acontecimentos é muito humano. Mesmo ele tendo muita raiva guardada dentro de si, ele ainda luta pela justiça e tenta fazer o certo. Mesmo no final, ele não matou o Grum, o que só mostra o quanto o Kruger é um herói de verdade. Sem contar o trabalho incrível que a produção fez transformando aquele cachorrinho de pelúcia nesse cachorrão que a gente conhece. Assim, eu não posso dizer que a SPD tem os vilões mais espetaculares do mundo, não, eles não têm. Mas as tramas dentro da temporada salvam muito, os personagens são muito bons de se ver. A gente tem aí ótimas lutas, ótimos momentos, os crossovers com Dino Thunder também são bem legais, vale muito a pena assistir. Então o SPD, pelo menos pra mim, faz um trabalho melhor do que as temporadas anteriores que a Disney fez. Eu confesso que Resgate é uma temporada que não me cativou muito no começo. Eu não sei se são as roupas, os Zords, mas aquilo não me atraía. Mas eu não sabia o que eu estava perdendo, porque a história de Resgate salva muito. Resgate faz um bom trabalho em praticamente todos os quesitos. Aqui a gente tem praticamente um dos melhores Rangers vermelhos, pra muitos o melhor. Ele é um dos personagens mais humanos de toda a franquia, um cara que evolui muito, um cara que cresce como líder e como pessoa. A gente ainda conta com um dos melhores mentores que a gente já teve. O Capitão Mitchell não é igual aqueles outros mentores inúteis, não. Ele realmente te passa uma lição, um ensinamento e como você pode melhorar como Ranger. Junto com ele nós temos a Angela, que é uma cientista brilhante e ela é muito importante dentro da temporada. Esses dois fazem um ótimo trabalho juntos. E pra complementar a Angela nós temos o Joel, que é um verde espetacular. Ele é muito engraçado, ele proporciona momentos muito bons dentro da série. E ele realmente consegue ser um membro essencial não só para a equipe, mas para a história. Seguindo os passos do Capitão Mitchell, nós temos a Dana, que é uma rosa muito forte, muito determinada, ela é bem trabalhada em alguns episódios, ela se destaca muito quando aparece, e ela tem uma ótima sintonia com os outros Rangers. E o seu irmão não seria diferente. O Ryan é um dos melhores sextos Rangers, ele é um pouco apagado dentro da temporada, mas a culpa nem é dele. Eu acho que Resgate foi uma temporada muito ousada em querer criar um sexto Ranger original, e eles fizeram um muito bom trabalho nisso. Os caras erraram bastante no Battleizer, mas se Resgate errou, foi tentando acertar. Mas em suma, é uma temporada muito boa, ela tem muitos episódios de lição de moral e vale muito a pena você ver. E por fim eu coloco Fúria da Selva. Muita gente pode discordar de mim, por ser uma temporada muito esquecida, mas ao mesmo tempo ela é muito injustiçada. Fúria da Selva é uma das temporadas da Disney que mais acerta. A gente tem um vermelho que vai do lixo ao luxo, ele passa de um cara fracassado por um cara foda, e que no final, ele verdadeiramente mostra o seu valor. A série ainda conta com um dos mentores mais presentes, um dos mentores mais inteligentes e um dos mais legais. O RJ desde o começo é um personagem muito enigmático. Aquele episódio que ele tem uma discussão com o pai dele é um episódio muito importante pro personagem, ele cresce muito aí. Mas a partir do momento que ele se torna um Ranger roxo, ele se torna um personagem muito mais completo e a história fica muito mais legal. Eu acho que o elenco todo é demais, o Theo e a Lily eles têm muitos momentos bons, muitos momentos que passam uma lição pra gente. O próprio Theo que começa como um arrogante, um cara chato pra caramba, mas que depois ele fica bem legal. Aqui os vilões também são bem mais humanizados. A gente tem a Camille que no começo ela é bem irritante, ela não passa carisma.
Ela era bem submissa, ela não sabia o que fazer sozinha, mas depois a conversão dela é boa. Ela passa a pensar sozinha, passa a se apaixonar pelo Geralt, é bem legal essa interação dos dois. Mas falando no Geralt, aqui a gente tem um exemplo de um vilão bem feito. É um ótimo reflexo de como a vingança e a raiva podem nos levar ao mau caminho. E aqui a gente tem uma dualidade bem grande entre um cara que se julgava ser o melhor e era arrogante, mas não foi escolhido, e um cara que se julgava ser um fracassado, mas que no final, ele é o verdadeiro herói da história. Fúria da Selva ainda traz elementos como os mestres, eles trazem boas batalhas, as coreografias são bem legais, não são perfeitas, mas o Kung Fu é bem legal. O final é meio preguiçoso, mas não atrapalha o resto. Bom galera, essa foi a lista, lembrando que ela é inteiramente baseada na minha opinião, nas minhas experiências, você é livre para discordar. Então já comenta aí embaixo na sua opinião quais são as suas temporadas favoritas. E obrigado mais uma vez pelos 10.000 inscritos. Até o próximo vídeo, tchau!